E eu também sou mente aberta para muita coisa. Eu sou assim, espontânea para tudo. Converso, brinco com todo mundo. Não tem dessa não de estar para baixo. Tá até comentando com a Dani que eu achei interessante o detox, né? Eu falei, eu quero entrar assim na live, né? Quero estar participando, ver como que é esse processo, né? Aham. Meu olho chegou, mas eu não nem tenho como Ela buscar ainda. viu agora e pegou um olhinho. Tem alguém Um chegando óleo. agora. Citrus Bliss. Positivo Twist Lab. Quem será que é? Deve ser a Tati. Uhum. Deve ser a Tati. O termo que eu pedi mais assim para o meu filho, sabe? Pra gente. Por questão de, por mais que a gente segue uma dieta equilibrada, às vezes vem um reflexo de compulsão alimentar, uma ansiedade, né? Sim. Devido ao trabalho também, é muita coisa aqui no sítio, muita coisa. Então, assim, ele anda muito nervoso, porque além de trabalhar no sítio, eu tenho que levar o meu filho para uva. Então, ele segue a mesma rotina que a gente. Ele tem apenas 2 anos, então eu preciso dele calmo para a gente estar trabalhando também, né? Sim, com certeza. Qual óleo que você comprou? Dani, fala o nome que eu não lembro. A gente pegou o mix do Citrus Bliss. Ah, tá. Foi o mix do citros para Fran usar, né? Não para o bebê. Uhum. De repente até um olhinho para o bebê também, né? Inalação. Isso. É. Vai ser muito bom também. E ela passou por um processo de emagrecimento, sozinha. Ah, verdade. Ela Não é foi loucura, não. Foi uma coisa boa para mim também. Certo. E esse processo de emagrecimento, muitas vezes, quando as pessoas, né? Quando as pessoas buscam informação e fazem por si só, a maioria das vezes não dá certo, né? Ou então a pessoa pode até emagrecer, perde-se muita massa muscular, e aí vem o reflexo da ansiedade, como você falou, vem um rebote. A maioria das vezes acontece isso mesmo, mas a experiência é válida, né? Porque assim a pessoa também fica conhecendo o próprio corpo, vê os seus próprios limites, mas o problema é o estado emocional da pessoa, né? Ou até mesmo alguma disfunção que ela acaba provocando por conta de uma dieta que, na verdade, a maioria das vezes é uma dieta restritiva demais, né? Verdade. Então, vamos lá. Quem que entrou aqui no positivo? Quem que é? É a Tati. A Tati. Tudo bem, Tati? Seja bem-vinda. Dela tá sem áudio. Bom, eu vou falar um pouquinho do que é o protocolo. Na verdade, o protocolo, quem criou o protocolo de detoxificação hepática e de vesícula, né, da eliminação das pedras, né, da sujeirada que tem dentro do órgão, né, do órgão fígado, foi o Andreas Moritz, né? O Andreas Moritz, ele era já falecido, tá? Ele era um profissional da área da naturopatia, teve vários problemas de saúde durante a infância e adolescência, e foi um grande pesquisador, né? Porque a maioria das vezes as pessoas que são muito doentes e elas vão atrás de informação. E ele começou a investigar a naturopatia. Se formou em iridologia e depois shiatsu. E aí começou, né, a aplicar as próprias técnicas que ele aprendeu, que ele pesquisou muito durante muitos anos em si mesmo, e ele começou a perceber que a maioria das doenças era provocada por conta da alimentação e também devido ao uso de medicamentos. O nosso fígado, ele é um órgão que passa tudo nele, né? Ele
ele é um excelente, na verdade, a maioria das vitaminas é metabolizada no fígado. Muitas pessoas não sabem disso. Então, o fígado, ele deve estar, né, teoricamente, vamos dizer assim, limpo, né, saudável, sem nenhum elemento tóxico para que ele tenha sua função, né, no seu 100% de função dele, que é a limpeza mesmo, né? A limpeza do sangue, a limpeza da alimentação. O problema é que quando a pessoa faz uma alimentação muito rica em pesticidas, por mais natural que a pessoa seja, vamos pensar nas pessoas que são veganas, né? Se ela faz uso dessa alimentação que contém pesticidas, que não seja orgânico, esse órgão ele também vai se ressentir. Por isso que muitas vezes a gente vê aí casos de veganos, né, pessoas que são naturalistas, são até magras, mas acabam desenvolvendo câncer também, né, por um excesso de algo. Quando vai se investigar, um fígado tá lá com hepatotoxicidade, acabam desenvolvendo câncer por algum motivo. A questão eu tenho medo da questão da falta de vitamina, sei lá, algum tipo de vitamina, por se tornar, né? Sim, o vegano, ele tem uma deficiência de vitamina B12 por conta dos alimentos, dos cárneos, né, de origem animal, que contém a vitamina B12. Mas existem vários alimentos que são vegetais que contêm vitamina B12. Eles só não têm uma quantidade adequada para o desenvolvimento muscular do ser humano, porque nós somos onívoros por natureza. Então, não quer dizer que o veganismo seja a melhor forma de se viver, né? Tanto que é necessário fazer a ingestão, a suplementação de vitamina B12, dentre algumas outras vitaminas, para que a pessoa tenha uma sobrevida saudável, né? Mas a questão é, todos nós precisamos fazer uma detoxificação hepática, seja ela da forma que for. E a forma mais natural de se fazer a detoxificação é você consumir alimentos que façam com que esse fígado faça vamos dizer assim, a limpeza dele, a autolimpeza, né? Não é necessário fazer esse protocolo para ter essa limpeza. A própria alimentação, você sabendo lidar com os alimentos que fazem essa limpeza no seu dia a dia mesmo, que eu digo, naturalmente o fígado já não vai ter essa sobrecarga. Então, falando sobre o protocolo do Dr. Andreas, ele, através de todos os estudos, né, da investigação que ele realizou, ele montou um protocolo próprio, porque foi dando certo com ele, foi dando certo com a comunidade, foi dando certo com todas as pessoas que ele começou a tratar por conta da naturopatia. Mas um que era muito... o que tinha muito no tratamento dele era justamente o chás. Tá? E o que a gente encontra aqui, em se falando de óleos essenciais? Exatamente os mesmos ativos, né? Ativos nutracêuticos, as mesmas vitaminas que fazem com que esse fígado funcione melhor. Também. Por isso que o protocolo da Dani foi tão tranquilo, foi tão saudável, foi tão, né? E na verdade, no final, nós conseguimos até o que era esperado, que era justamente ela entender que o fígado, ele guarda rancor, ele guarda raiva, ele guarda sentimentos pesados, justamente porque isso se chama a doença psicossomática, né? Então, tudo que você vai segurando no seu corpo, as mágoas, as raivas, né? Eles se condensam no nosso organismo. Então, ele pode tanto se condensar de forma como uma doença mesmo, né? A mutação genética, a mutação do DNA, como o corpo também indica, olha, eu não estou legal, eu não estou bem.
E aí, quando a pessoa vai investigar, ela tá com esses cálculos. Então, cálculos biliares, cálculos hepáticos e cálculos de rim também, né? Os cálculos renais. Esses cálculos nada mais são do que elementos emocionais que se condensaram. Uma pessoa que é rancorosa ou magoada, uma pessoa que é extremamente magoada, ela pode ter problemas relacionados ao rim ou aos pulmões também. E aí você já vai percebendo, porque os pulmões também têm essa função de filtrar, né? Ele filtra o ar. Então, cada elemento, cada órgão tem a sua função também. E o fígado, ele tem a função de filtrar o que é mais pesado na nossa alimentação e no sangue propriamente dito. Então, assim, em se tratando de pedras, né? Pedras na vesícula e pedras no fígado, o que acontece? Se a gente for investigar, os canalículos biliares, eles ficam repletos dessa sujeirada toda. E por que tem aquela cor? Justamente pela cor da bile, né? Que é um tipo de detergente que o nosso corpo tem. A Fran tá sem som. Quer falar, Fran? Tá sem áudio aí. Isso. Não, é que eu tava falando pro meu marido que você tava explicando sobre a cor que sai os cálculos hepáticos. Isso. Então tá bom. Então, então as pessoas não sabem o porquê daquela cor. Não é só a cor das fezes, mas as fezes têm a cor da bile. Logo, tem a cor também de todas dessa bile que fica circulando no fígado. Tá? E o que o fígado secreta, que fica ali na vesícula, é o excesso de bile, que fica ali reservado dependendo do tipo de alimento que a pessoa faz. Então, se é um alimento muito rico em gordura, a vesícula ela vai secretar o excesso de bile que ela guardou para que essa gordura fique mais fácil de ser eliminada. Da mesma forma, quando a gente coloca mais detergente na esponja, dependendo do tipo de louça que você tem. Então, o fígado faz a mesma coisa. Então, assim, qual que é a maior preocupação para as pessoas que fazem esse protocolo? Não é somente o problema de seguir o protocolo de A, de B, de médico A, de médico B, ou seja, não tem... O problema não é isso, o problema é quando a gente não sabe exatamente quem é essa pessoa, né? Nas suas particularidades, no seu emocional. Então, as pessoas, elas decidem fazer, fazem por conta própria, mas qual é o problema disso na frente? Primeiro problema que a gente encontra é a disbiose, devido à diarreia que o protocolo provoca, né? Essa disbiose nada mais é do que o desarranjo, a descompensação, desequilíbrio da flora gastrointestinal. Nós precisamos muito dessas bactérias no nosso organismo. Então, quando você provoca por um efeito laxante ou laxativo, a curto prazo, você está provocando aquilo, você também está lesionando essa flora gastrointestinal. E um pouco mais para frente, a pessoa começa a perceber a alteração na imunidade. Essa é a primeira coisa que acontece. Uma outra coisa que também pode acontecer é o efeito reverso mesmo. Se você não tem, por exemplo, cálculos nos seus rins, você vai acabar desenvolvendo cálculo no rim. Então, por isso que precisa muito, primeiro de tudo, de todos os protocolos que eu li, de todos os vídeos que eu acompanhei e toda a experiência que eu tenho também como nutricionista, né? Eu sou nutricionista há 12 anos, é muito importante você fazer um exame de sangue, um exame de imagem, né? Procurar um médico para fazer primeiro um exame para saber o que está acontecendo com você, né? Fazer um ultrassom de abdômen total, saber como que realmente está seu fígado, saber se realmente você tem as pedras ou não, para depois entrar num protocolo. E esse protocolo, inicialmente, seria
uma dieta específica para te preparar para uma detoxificação. Então, hoje, esse apelo, né, da mídia de detox, tudo é detox hoje, né? Tudo é detox. E, na verdade, a detoxificação é um protocolo, né, desenvolvido por nutricionistas e por médicos, inicialmente por médicos, para fazer uma limpeza. Limpeza aonde, né? Então, não somente no fígado, mas existe uma limpeza geral no nosso organismo de várias formas. Então, se tratando desse protocolo, são essas duas situações que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, primeiro, solicitar um exame, né? Visitar o seu médico, ele vai solicitar um check-up e, a partir daí, seguir um protocolo com a nutricionista, enfim, com esse objetivo de detoxificação. Então, o início do detox começa um mês antes, né? Pelo menos um mês antes, né, Dani? Você começou, você já estava no processo, né, de dieta, de exercício, você já foi retirando os alimentos nocivos, indo mais para uma alimentação mais natural. Eu sempre falava para você, consuma alimentos mais amargos, né? Para fazer com que o fígado comece a limpar. E aí o emagrecimento, ele começa a melhorar, ele começa a vir a partir do momento que você já vai fazendo essa detoxificação ao longo de um período, né? E já faz quanto tempo? 1 ano e meio aí já, né, Dani? Você começou esse processo. Sim. Então, é muito preocupante quando a pessoa decide fazer o processo, o protocolo, sem fazer dieta nenhuma antes. Então, assim, a experiência que eu tive é que quando a pessoa do nada pretende fazer, ela não expele a maioria das pedras. Ela não expele. Ela pode até ter um falso emagrecimento, uma falsa detoxificação. O áudio tá um pouco ruim para mim aqui. Vamos ver. Tá distorcendo bastante. Para vocês estão? Começou a distorcer para mim também, achei que era eu. Melhorou? Melhorou. Melhorou, né? Oi. Tá distorcendo um pouquinho, nem sei porquê, mas vamos lá. Tudo bem, gente? Tudo. Tudo, né? Tá. Então, assim, é importante fazer primeiro a dieta antes, né? Pelo menos começar uma dieta durante 30 dias, para depois, no segundo mês, aí sim nós começarmos a preparação para o detox, tá? Então, assim, eu vou ser bem breve agora, nós temos meia hora. Alguns alimentos muito importantes para início do detox, não nesses 30 dias para o detox, mas na dieta que antecede os 30 dias onde nós vamos seguir o protocolo do detox mesmo, da eliminação das pedras e tudo mais. Principalmente os alimentos bem amargos e os chás amargos, eles já vão começar a fazer com que o seu fígado comece a trabalhar muito melhor, o seu intestino comece a trabalhar melhor, e aí você começa a notar as diferenças. Então, assim, não há necessidade de mudar muito a alimentação, mas a gente começa a reduzir. Então, primeiro, a gente reduz glúten, nós reduzimos laticínios, reduzimos carne vermelha, aumentamos a água, introduzimos os chás, não somente os chás amargos, mas os chás mais leves, né? Porque eu já estou começando a tratar com essa emoção. Então, entra o chá de camomila, o chá de erva doce, para ir reduzindo os gases. Uma pessoa enfesada já não tem um intestino que funciona muito bem. Então, eu já vou começando a tratar dessa forma. Introduzo os ômegas e as gorduras insaturadas, porque eu preciso fazer um balanceamento hormonal nessa pessoa, porque eu sei que lá na frente eu já vou mexer muito com os hormônios dela. E a partir do momento que eu começo a fazer essa modulação hormonal, que está dentro da
nutrição funcional, eu já começo a entender como que tá os hormônios dessa pessoa. E aí eu já começo a fazer o tratamento, direcionar para o que ela necessita. A Dani já tinha tá tendo ainda os escapes, Tô, né? tô na base de Claricalme. Né? A base Claricalme. Mas pode ser também, Dani, que acabou voltando por conta do período que você ficou em viagem, viu? Sim, ele voltou logo que eu fui, eu tive acho que 2 dias, logo que eu cheguei lá, foram 2 dias, e no dia de voltar, a gente voltou, então a gente saiu, pega trem, que a gente veio de trem de lá pra cá, e aí eu vi quando eu cheguei em casa. E a gente atrasou, então a gente viajou 30 horas de Orlando até aqui. Sim. 30 horas, então acho que teve um estresse e tudo mais. O estresse. Então voltou. E voltou muito, porque estava vendo bem, estava tendo escape, mas aquela coisa mais normal do escape de quem usa DIU, o implante, né? Que é aquela coisa mais marronzinha. Sim. Que toda mulher fala e que eu não sabia como era. Esses são Toda os mulher que escapes, usa né? fala que é assim. E eu não sabia como era, porque sempre veio normal. Normal, entre aspas, tipo, um sangue bem avermelhado durante então, 10 na verdade, foi um dias. escape real, né, agora. Foi um Antes escape real, não que era tá durando escape. mais de um dia, mas já diminuiu muito de ontem para cá. E aí Você estava de férias, mas na verdade estava num período bem de bastante ansiedade, de muita tensão com a família, com as crianças, estava num ambiente diferente. Sim. Olha só como mexe também com as pessoas. E muitas mulheres, vamos dizer, mulheres mesmo, quando viajam, também não conseguem nem evacuar, né? Vocês têm isso, gente? A Fran, a Tati, né? Não Assim, tem. eu até vou, Ela tem. mas aí eu acho que tá, tipo, eu Tem, consigo né? evacuar e você acha que tá normal. Mas É. hoje eu cheguei em casa, voltando da rotina, hoje eu já fui no banheiro 3 vezes. Olha. Tipo, não é uma diarreia, não é diarreia, mas eu fui no banheiro 3 vezes. Eu falei, então, tipo, eu não tava indo normalmente, como eu achei que eu tava. Pois é, tá Sem vendo? contar aquele dia que eu te relatei, que lá no meio da viagem eu tava. Teve um dia que eu tava muito irritada com a coisa que tava me irritando. Eu abri a bolsinha dos olhinhos, falei, não, preciso de alguma coisa. E aí coloquei um olhinho no difusor e fui dormir. No outro dia, que era o olhinho de detox, né? Sim. Aquele blend que eles têm de detoxificação que tem aqui. Eu coloquei e fui dormir. No outro dia eu levantei outra pessoa. Olha só, não é? Então aí você já vai percebendo que as alterações no nosso emocional, elas acontecem todos os dias. E aí tem um estresse antes de você viajar, tem um estresse durante a viagem, e só depois, quando você volta para casa, é que parece que tudo começa a ir no seu devido lugar. Então, quando nós fazemos o protocolo para entrar no protocolo do detox mesmo, eu preciso olhar tudo isso. Como que está o dia a dia dessa mulher, o histórico dela, clínico, olhar os exames, né, ver como que está a alimentação, ver o emocional dela, ver todos os medicamentos para saber quais que estão sobrecarregando o fígado, quais que estão sobrecarregando os pulmões, quais que mexem realmente com a parte neurosensorial dela, porque muitas pessoas que não sente gosto, não sente cheiro direito, né? Quais as vitaminas? Então, nós fazemos uma investigação muito aprofundada e eu continuo também conversando com essa pessoa, com esse paciente, durante esses 30 dias. Por isso que eu sempre peço uma consulta de retorno nessa primeira fase, sabe? Então, nesse período, eu vou entendendo como que tá o emocional dela e vou orientando, né? A Dani, a gente conversa direto. E é perfeito o que ela faz, né? Porque é como se fosse uma mentoria mesmo. Entendeu? Então, tanto que depois agora da pandemia, eu abri mentoria nos meus canais e WhatsApp e tudo, por conta do estresse das pessoas. E elas ficaram totalmente perdidas.
E assim, totalmente sem paciência de olhar na dieta. Então, a dieta tá aqui, mas ela não tem paciência e não tem conexão para olhar, né? Olhar a dieta, ler, estudar e executar. Então, eu fico ali acompanhando ela dia a dia. E aí, como que você tá? Como é que tá os seus sintomas? O que que você fez? Como que você fez? Que tempero que você tem? Saia, vai pro mercado, Nutri, não tem isso daqui, o que que eu compro no lugar? Quanto que eu compro? Nutri, acordei passando mal, o que que eu faço? Sabe? Desse jeito. Então, já estava antes, mas agora piorou, né? Então, vocês imaginam a pessoa fazendo detox agora, nesse período de pandemia, nesse período de quarentena, né? Tá uma loucura. Mas, assim, por outro lado, foi muito bom, porque eu introduzi a mentoria e eu tô muito mais de mão dada com o meu paciente do que antes. E aí a gente consegue executar e ser totalmente tranquilo, como foi o da Dani. Totalmente tranquilo. Então, dependendo do que ela me falava, eu falava, faz isso. Pô, tá desse jeito, faz isso. E aí foi, e foi até o final. Perfeito, redondinho. E isso porque eu não tinha nem montado o protocolo dela, tá? Na verdade, né, Dani? O psicológico dela foi bom mesmo. Eu nem montei o protocolo dela. Passou 2 sinergias e quando eu devia tomar isso, quando eu devia tomar um determinado óleo. Só. Não montou mais nada. Foi, eu não digitei nada, não mandei nada por escrito para ela, nada. Foi somente sentindo, percebendo como que ela estava, ela me falando, me dando os feedbacks, e eu fui falando, agora você faz isso, agora você faz isso, agora essa semana você vai fazer isso. Agora começa com o óleo. Aí ela foi comprando os óleos. E eu fui dando as dicas, as orientações, ela foi executando e foi perfeito. A partir da experiência dela, aí sim eu montei os protocolos para outros pacientes, tá? Então eu vou mandar para vocês depois como que foi um protocolo para vocês terem uma noção de como que é de verdade, tá? Mas assim, voltando na dieta, naquela dieta anterior, quando a gente se prepara, existem alguns alimentos que são muito importantes, que são poderosos. Eu vou falar para vocês, tá? Então, melancia, banana, água de coco, abacate, o próprio coco, água de coco com limão. Esses alimentos são mais poderosos. Bom, existem alguns protocolos... No dia da desintoxicação? Não, no processo, tá? Não no dia do detox. Olha a ansiedade dela, ela já foi no último dia, no dia da detoxificação. Você vai comer tudo isso? Meu Deus! Não, tô dizendo durante todo o processo, são alimentos importantes. E tem que estar lá durante esses 30 dias aí, né? Então, assim, existem algumas situações, por exemplo, as restrições, tá? O paciente, ele não pode ter doença de Crohn, nem síndrome do intestino irritável, não pode ter gastrite, não pode ter úlcera, não pode ter esofagite, não pode estar gestante e não pode ter hemorroidas. Tá? Isso aí não é nesses 30 dias da detoxificação, é no período anterior. No período anterior, a gente já começa com um tratamento. Então, você imagina quando a pessoa começa a fazer o protocolo da diarreia, da detoxificação, e tem e está num processo desse tipo de doença aqui. Se de repente a pessoa está menstruada, se de repente a pessoa está gestante, ela nem sabe. Se de repente a pessoa já está com hemorroidas e ela nem sabe, e ela cisma, não, eu preciso fazer uma detoxificação, olha, apareceu isso daqui, eu vou fazer. Se ela tem doença de Crohn, ela nem sabe. Se ela tem síndrome do intestino irritável, a maioria das pessoas que fazem esse protocolo, na verdade, tem síndrome do intestino irritável e não sabe. Tem esofagite. Então, assim, por isso que precisa ser muito criterioso e tem que ser acompanhado, no mínimo, uma nutricionista. Hoje eu vi um vídeo de uma
uma médica gastroenterologista, e ela afirmou isso. No mínimo, uma nutricionista competente precisa estar acompanhando essa paciente, tá? Bom, outros alimentos importantes. Agora aqui já pulando para a fase da detoxificação. Vamos pensar que nós estamos ali já naquela semaninha da diarreia, tá, gente? Aquela semaninha. Pulei agora lá para frente. Os alimentos que são importantes é a maçã, a toranja, e aí começam a entrar também os óleos, né? Porque toranja nem sempre a gente tem, a fruta, a toranja, a laranja, o limão, o azeite e muita água. Muita água. Fran, quanto de água que você estava tomando durante o seu período lá do detox? Por dia? Por dia. Eu sempre tomo em torno de 4 litros ou mais de água. Porque eu tenho essa necessidade de suprir muita água por dia, né? Porque eu sou bastante. Sou muito. Naturalmente, todos os dias você já toma essa quantidade de água, né? Sim, muita água. Eu levo até a minha garrafa de 2 litros. Uhum. E eu não gosto de tomar água gelada. Uhum. Não curti tomar água gelada. Então eu tomo água natural mesmo. Perfeito. A gastronomia funcional no período também, nesse período dos 30 dias, quais são os alimentos importantes? Além da água de coco, é o melão, a melancia, o abacaxi, a pera, as sementes são ricas em ômegas, o peixe, as especiarias, e aí entram os óleos essenciais, os chás, que também podem entrar os óleos essenciais, ervas também, entram os óleos essenciais por conta das ervas, o café orgânico e o azeite. Então, esses alimentos e mais os óleos essenciais são importantes para o processo, tá? Quais são os suplementos que são importantes também para o processo? Aí já são nesse processo dos 30 dias, ou pelo menos no processo dos 21 dias, que depois eu montei um protocolo de 21 dias. A Dani nem sabe. Tá no próximo. A Dani nem sabe, mas olha, o processo de 21 dias são 3 semanas. São 2 semanas de protocolo detox, tirando essa primeira dieta, onde a primeira dieta são 30 dias de preparação. Depois nós entramos em 15 dias já funilando para a detoxificação mesmo, para aquele dia fatídico. Na terceira semana, aí entra no protocolo de preparação para a eliminação das pedras. Nessa semana, na verdade, a pessoa já elimina a pedra durante a semana inteira. E ela nem sabe. Ela já está eliminando. Por isso que o seu protocolo, Dani, foi tranquilo, porque provavelmente nessa semana, nessa última, você já estava eliminando. Eu não sabia. Então, foi abrindo os ductos devagarzinho. Você já foi tendo os sintomas e tal, já foi, né, ficando o formato das fezes mais líquidas, mais pastosas, né? Então, esse processo, ele foi sendo muito bacana, porque também na consistência das fezes, você também já vai percebendo que ela vai ficando cada vez mais líquida, né? Então, vem de pastoso, mas para o líquido não tem aquela diarreia forte. Então, já vai limpando aos poucos também. E aí fica mais fácil também no emagrecimento, porque muitas pessoas fazem o quê? Ela faz o protocolo para emagrecer e passou o protocolo, passou o período da diarreia, passou tudo isso, volta a engordar, ou seja, volta a ganhar peso, porque na verdade ela eliminou a água e não foi uma detoxificação real, né? Então essa é a nossa preocupação também. E aí, gente, o que eu quero falar agora são os óleos essenciais. Quais são os óleos que a gente utiliza para o período da detoxificação? São os óleos que são hepatoprotetores e principalmente que são desintoxicantes.
Então, Dani, eu achei interessante que o óleo de... não só... O óleo de tangerina é o óleo que mais tem de limoneno. Limoneno. É. Assisti isso hoje. Eu falei, caramba! Eu falei, preciso comprar tangerina agora. Óleo de tangerina, olha só. Então, assim, quais são os óleos? É o óleo de cipreste, além do de tangerina. É o Zendocrine. O que mais? O Zendocrine, o cipreste, o coriander, que é o coentro, que ele é um carreador de metais pesados. Esse aqui é fundamental ter. Se a pessoa não tem o óleo de coentro, eu recomendo consumir coentro durante todo o período. Como tempero, ele dentro num... Ah, você gosta, né, Fran? Então, durante todo o período, como tempero, vai fazer um feijãozinho, coloca ali, vai fazer uma carninha, um peixinho, coloca lá, vai fazer uma salada bem elaborada, coloca coentro ali. Pode se fazer também um chá de coentro e ele já vai fazendo a vez dele, que é realmente ajudar a retirar os metais pesados. Vocês estão ouvindo bem, gente? Sim. Um outro óleo bem legal é a laranja selvagem. A laranja selvagem é o Wild Orange. Eu tenho ele até aqui, ó. Wild Orange. Tá? Laranja selvagem. Ele atua também na parte hormonal. E quando é um homem fazendo o processo, o protocolo, ele vai ajudar no aumento dos hormônios masculinos também. Então, esse homem ele vai começar a se sentir mais revigorado. Até a libido dele vai aumentar nesse período. É bem interessante, né? E aí, existe um protocolo que eu achei bem interessante aqui, que eu acho que a gente pode até utilizar, não somente utilizando os óleos, mas na própria alimentação, né? Orégano, melaleuca, o lemongrass, o peppermint e o thyme, que é o tomilho. Então, se não for utilizar esses óleos, pelo menos em forma de alimento. Então, o tomilho tem como utilizar em forma de chá e em forma de tempero. O peppermint, né? Então, hortelã-pimenta. Se vocês não têm, pode ser utilizado a própria folha, né? Como? Fazendo aqueles chás bem fortes, ou então fazendo ele como um tempero, né? Estão ouvindo bem? O lemon, se não for utilizar o óleo de lemon, vocês podem também bater um suco com as cascas, fazer uma limonada suíça. Agora, o que a gente não consegue aqui é o melaleuca. Melaleuca tem que ser melaleuca mesmo. E o orégano, de preferência, o orégano natural. O orégano natural. Eu tenho um monte plantado. Orégano. Oi? Aí, saiu na frente, ó. Eu tenho bastante orégano plantado. Começa a usar. Não sei por que, gente, tá fazendo Meu áudio não tá muito bom, mas não sei por quê. Mas, enfim. Com relação ao suporte... Só um minutinho. Oi? Tá ok, né? Tá. Ao blend metabólico, esse blend metabólico, né, com essas ervas que eu passei com os óleos também, ele vai ajudar no apetite, no humor, na energia
na resposta insulínica também, que é extremamente importante. A resposta insulínica vai fazer com que o pâncreas também comece a secretar de forma adequada a insulina no nosso corpo. Outros alimentos que são importantes colocar também no protocolo são os probióticos e os prebióticos. Então, os probióticos, a Dani estava usando os probióticos, né? Tomando os probióticos. Então, existem os probióticos através das cepas, que são cápsulas manipuladas, e no caso dela lá já tem várias farmácias que vendem tudo, mas aqui no Brasil pode ser feito tanto manipulado, e se vocês quiserem eu faço a prescrição para vocês podem, ou eu mando para vocês o protocolo que eu tenho aqui, que eu gosto bastante, que dá muito resultado, eu posso mandar para vocês, tá? Alimentos ricos em enzimas digestivas, que são mamão, abacaxi, o pólen, o mel, a manga, o kiwi, a água de coco e o chucrute, que o chucrute é um fermentado. É um alimento fermentado. Então, ele também ele é utilizado como probiótico também. Então, além das cepas, que são as bactérias, que são cepas que nós manipulamos tanto em sachês quanto em cápsulas, é importante também fazer a alimentação, não só ficar dependendo dessas cápsulas, tá? Os alimentos prebióticos são alcachofra, alho poró, a banana, a beterraba, a cebola, centeio, cevada, chicória. E aí, na alimentação, adoro colocar chicória, porque ele é um alimento muito amargo. E ele já ajuda muito na detoxificação. A aveia, o tomate, a própria maçã, a linhaça e o farelo de trigo. Então, vocês estão vendo, gente, que a alimentação é extremamente importante no processo? E aí, vamos pular para o... O probiótico tem a ver com aquele kefir? É o kefir. É o kefir também. É tudo que são as bactérias, né? A bactéria são prebióticos, probióticos, mas a bactéria também ela pode ser formada através da alimentação. Alguns alimentos, eles fornecem a comida para essas bactérias proliferarem, bactérias boas, para elas proliferarem, e a partir desse momento ela vai secretar vitaminas, minerais, energia no nosso corpo, ela vai formar uma capa protetora e o nosso organismo, a nossa imunidade vai ficar em alta. Isso é muito importante, então, cuidar dessas bactérias. Em que momento eu posso estar ingerindo esse probiótico? Nesses 30 dias eu vou estar... Você vai consumir duas vezes ao dia. 2 vezes ao dia o protocolo. No protocolo detox, exatamente. De uva, exemplo. Não entendi. Volta um pouquinho, Fran, cortou. Como que eu posso estar tomando ele, na verdade? Então, aí você já está entrando no protocolo de individual de prescrição. Isso aí a gente precisa conversar individualmente, tá? O que eu estou passando para vocês é um apanhadão de algumas situações que nós fizemos, tanto no protocolo da Dani, como no protocolo que eu elaborei para os pacientes, tá? Então, aí depois a gente pode até conversar, viu, Dani? A gente pode conversar, ou a gente faz uma mentoria, a gente abre um grupo de mentoria, e depois eu converso individualmente para cada uma delas, para ver o que a gente pode fazer. Que aí vai fazer o protocolo certinho, como tem que fazer mesmo. Tá? Porque o que acontece? São muitas informações, mas eu não estou dando o passo a passo aqui do protocolo, entendeu? O que eu estou fazendo é orientar vocês de como que deve ser e conscientizar que é um protocolo muito sério e muito... tem muitas coisinhas que a gente precisa se atentar e que não pode ser feito assim, de qualquer forma, tá? Não é nem por conta de eu ser da área de nutrição, da área de saúde, nem nada, mas é evitar que vocês tenham algum problema lá na frente, porque se vocês têm algum problema,
o profissional que está habilitado e que está acompanhando vocês, ele sabe também como resolver, ele sabe como te encaminhar e ele sabe também como suprir a necessidade, tá? Oi? Tá ok, Oi, né, gente? Continuamos. não, sim. Até hoje eu estava assistindo um vídeo, agora à tarde, falando sobre o aumento do cortisol. Momentos que a gente está fazendo dieta e como o aumento do cortisol no sangue, no organismo, ele pode fazer com que você engorde, em vez de você emagrecer fazendo a dieta. Porque você está fazendo uma coisa que está colocando o seu corpo em sofrimento. Exatamente. O cortisol, ele é um hormônio secretado em momentos de fuga. Ele é importante para fazer, e principalmente para fazer com que a gente fique acordado durante o dia também. Mas em momentos errados, então você imagina um corpo em sofrimento, um corpo que você está forçando a um emagrecimento. O emagrecimento para nós não, ele precisa ser comedido, não é assim de qualquer forma também. Mas por quê? Porque cada pessoa tem o seu histórico, né? Então, se fosse assim, se fosse uma receita de bolo, todo mundo estaria super magrinhos hoje, né? Mas o problema é emagrecer de forma saudável, mudar os hábitos dessa pessoa. E também, uma coisa muito importante que eu gostaria de falar é que o protocolo ele não deve ser feito seguidamente. Ele tem que dar um espaço de pelo menos 3 meses entre um protocolo e outro. Tá? E nesse período é necessário também continuar com o tratamento, com os probióticos, com a dieta. A imunidade nesse período que nós estamos de pandemia é muito sério. Então, tem que sim que estar tomando as vitaminas, fazendo o uso dos probióticos, fazendo o uso dos ômegas. Isso é muito importante, né? Então, eu acho que a gente pode, de repente, depois, a gente pode até abrir um grupo no WhatsApp, Dani, se você quiser, para eu passar algumas orientações, né? E aí, quem quiser depois, né, conversar comigo em particular, no privado, eu estou à disposição, né? E tudo para fazer com que essa mulherada faça direitinho, mas que seja acompanhado por uma profissional. Alguém tem alguma dúvida? Eu não sei se Gente, eu tô escutando, tá? Que eu tô aqui Ela fechou a preparando. câmera para estar preparando a janta. Tá joia, Fran. Fala aí, Tati. Eu estava falando com a Dani, né, que eu queria fazer, mas eu queria fazer acompanhamento, né? Porque eu tenho hemorroidas. Aí algumas partes do corpo eu não entendi direito, né? Mas eu também estava preocupada com a pandemia, né? Porque eu tenho fibromialgia e a médica até me pediu um exame para ver como é que está a minha vitamina D, que é onde causa muitas dores no corpo. Sim. Aí eu comecei a usar os olhos, né? E também falei para ela que eu queria. Eu sei assim, como eu tenho 43 anos, o meu corpo não faz mais a digestão da comida como fazia quando eu tinha 20. Então eu percebi que Tati, seu áudio tá ruim. Será que é o seu... Quer mandar o áudio para mim no WhatsApp? Que aí eu coloco aqui. Tem que arrumar o fone. Mas pode ser o fone dela. Mas eu já entendi o caso dela. Vamos conversar, viu, Tati? A gente conversa e eu vou te orientando também, a gente pode ver o que faz, tá? Na questão não só do protocolo dos olhos, eu acho que é muito importante, mas fazer o passo a passo mesmo, né? Fazer o passo a passo. Essa dieta que antecede esses 30 dias, esses 15 dias do detox, na verdade, é muito importante fazer, mas de repente só a gente pode conversar. Eu acho que é muito individual, mas a gente pode conversar sim, tranquilamente, tá? E os olhos, aí eu já deixo a relação com a Dani, além do que ela já utiliza e do que você utilizou, mais alguns outros que eu acho que você não deve ter utilizado, né? Esses que eu falei aqui. Caiu para ela.
Mas eu passo tudo pra ela. Caiu. Ela mandou aqui pra mim, caiu. Caiu. Então, aí eu acho que depois nesse grupo, Dani, a gente pode discutir sobre os óleos que você usou. A Raquel entrou. Uhum. Eu tenho. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Pode falar. Eu tenho aquele kit família, né? Aí eu tô mais com protocolo para pele, que eu tenho dermatite atópica. E eu tô tomando o Vanguard e o Lemon, né? Só que assim, tô sentindo muita dor nas minhas pernas, tô inchando as pernas. Algum desses que eu tenho que eu possa usar para amenizar esse inchaço? Mesmo eu tomando água, eu tô me policiando, tomando mais água, mas eu tô muito inchada. Mas também outro detalhe, eu uso corticoide. Como que tá a sua Eu pressão, Raquel? Não, a pressão tá boa. Tá boa, mas você não tem pressão arterial alterada, hipertensão? Toma Não, medicamento não tem. Não tem. Não. Tá. Seu intestino, como é que tá? Esses dias ele começou a dar uma melhorada. Eu aumentei a água, né? Também. Mas ele é mais preso. Eu tô até deitada aqui, não tô aguentando nas pernas, de tão inchada. Constipação, né? Então, precisa ver a parte venosa, como que está a sua parte venosa, quantidade de água, quanto que você está tomando, mas não pode ser só por esse período, sabe? É um estilo de vida você tomar água. Então, é você começar a estimular o seu corpo com essa água, mas principalmente saber como que está realmente a sua pressão arterial, tá? Uso de sal na alimentação, uso de ervas na sua alimentação, uso de legumes, verduras, tá? Extremamente importante. E fazer o seu intestino funcionar de forma natural. Exercício físico, pelo menos caminhada, para fazer com que o seu intestino volte a funcionar de forma adequada e fazer com que você elimine essa água que você está retendo através do seu sistema renal. Tá? Você está inchada, então não é só a questão desses alimentos, né? Então, o excesso de carboidrato, que tipo de carboidrato que você está consumindo, que está fazendo com que você tenha essa retenção hídrica também. Eu já tô, assim, já diminui bastante o carboidrato, mas comendo arroz, né? Porque não dá para ficar sem arroz, não, gente. Mais pão, essas coisas. Sim, o glúten, né? Tá. Perfeito. Então, gente, tá, aí já eu tem acho arrozinho, viu, Raquel? Não consigo não, Fran. Assim, eu reduzi um pouco o arroz também, mas sem o arrozinho, gente, eu tô confundindo carboidrato com glúten, já virei aqui. Pois é. Aí, igual essa semana eu fiz bolo de cenoura, só que eu usei como é que chama? Polvilho. aveia, polvilho, tá. Sem glúten. Então, fez um bolo sem glúten, né? Eu tô tentando tirar esse glúten da minha vida. Da vida. Tá meio difícil. É difícil, principalmente quando você tá com a sua família, né? Com a família, então é pior ainda. Mas vamos fazer isso, Dani. Vamos fazer. A gente faz esse grupo e aí eu consigo ouvir todo mundo, ajudar todo mundo, né? E depois a gente vê o que faz. Eu acho que é perfeito. É uma experiência, né? E eu acho que vai dar para fazer legal. E depois, quando vocês entrarem no protocolo, eu vou acompanhar. E vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. Contanto que tenha alguém aqui para dar mão para vocês, tá bom? Não façam isso sozinhos, de jeito nenhum. Viu, Fran? Tá bom, gente? Alguma dúvida? Seco, pode? O que é isso? Vinho? Seco. Vinho. Delícia, pode? A gente fabrica aqui no sítio o vinho Ai, seco. que delícia! Como a gente trabalha com uva, a gente faz ele artesanal. Ai, maravilha. Ai, maravilha. Perfeito. Você envia assim pra gente, se a gente comprar? Não, a gente não vende assim para fora, não. É só consumo próprio mesmo e a gente já tá meio que parando agora também. Ah, é? Eita. A gente se deu mal, Raquel. A gente se deu mal. Sim. Sendo que ia tomar um vinho assim, né? Garantido.
Tá joia, gente. Oi? Tá joia, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Muitas dúvidas, né? Mas, Muitas, você né? falou, né? É que você entrou depois, Raquel, mas ela falou tanta coisa. Né? Muita Ela estava quietinha. Ah, tá. Ela estava com a câmera fechada, quietinha. quietinha, só ouvindo. A gente terminando aqui, eu já vou montar o grupo. Beleza. Então tá. Beleza. Tá joia, Dani. Então, eu vou deixar na tua mão. Você montando, a gente já começa a fofocar, a gente já começa a conversar e aí a gente já vai montando. Vamos nos organizando para a coisa acontecer também. Sim. Tá bom? Dani, não é pra você fazer minha cabeça, não, viu? Essa Dani tá deixando o meu psicológico, Rô. Ai, meu Deus. Mas é pro bem. É trabalhar psicológico para o bem. Com certeza. Verdade. Deixa eu tirar uma Aí foto pode. aqui. Espera um pouquinho. Vamos tirar uma foto aqui, gente. Ela querendo esconder o vinho. Não, não esconde não. Esconde não. Vinho é vida. Passou vontade, nós. Tira um print da tela. A Dani tira. Não sei tirar, não. Você sabe, Dani? Dani, tira. Vou tirar. Vai lá. Sei, dá para tirar aqui. Printei. Tá joia, gente. Olha, obrigada, viu? Obrigada pela confiança. Obrigada, Dani. Mais uma vez. Vamos ver se vai dar certo tudo isso. Se Deus quiser, vai dar. E vai ser um grupo pequeno, né? Então vai dar pra gente acompanhar certinho. Tem muita gente fazendo isso, ganhando muito dinheiro, né? Para vocês verem que, claro, não é ruim isso, mas por outro lado, eu acho que é complicado, é difícil a gente ver um indivíduo na sua integridade, ter essa forma pessoal, né? Saber exatamente quem é a Fran, quem é a Raquel, quem é a Dani, quem é a Tati, é difícil. Então, eu não acredito muito, assim, nos profissionais que abrangem muitas pessoas, né? Então, é legal, né? Vamos ganhar dinheiro, mas não vejo... Eu não consigo, né? Até mesmo por conta dos meus atendimentos e tudo. E agora, por conta da pandemia, fazendo muitos atendimentos a home office, né? E agora com os olhos também, que foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida, né, Dani? Divisão de E a água. gente dando suporte para muita gente, né? Então eu fico com os pacientes conversando com eles orientando, e muitas vezes estou lá 11h30, meia-noite, né, Dani? É só chamar e aí vem a Dani, vem muita gente. Não falo só com você não, viu? Eu sei. Ai, mas eu tento dar um apoio para todos. Tá bom, gente? E eu quero agradecer a disposição de vocês, a disponibilidade, né, de estar aqui numa sexta-feira, quase 8 horas da noite, falando sobre nutrição. Vocês são guerreiras, viu? Obrigada, Rô. Beijo, queridas. Vamos, e aí você monta lá pra gente, tá, Dani? Tá, monto. Tchau. Beijo, Prazer. queridas. Prazer foi todo meu. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.